Muito bem, hoje então a última quinta-feira do mês, e a gente realmente tinha esquecido o nosso tema livre, e a gente deixa aqui à disposição então para conversarmos sobre os mais diversos temas envolvendo a nossa doutrina, e lembrando sempre, né, que essas oportunidades da gente conversar livremente sobre os temas dos nossos estudos é importante. Isso porque toda vez que a gente se encontra com um roteiro já pré-programado, a gente não consegue ter aquela janela para tratar de um assunto que porventura despertou em nós uma curiosidade numa leitura, num programa de televisão, numa situação do nosso dia a dia, né? Então a gente fica com aquela dúvida guardada, fermentando na nossa cabeça, normalmente caindo no esquecimento, né? Então a gente aproveita hoje, né, os nossos encontros aqui para conversarmos sobre esses temas todos, né? Bom dia, João, bom dia, Aninha. Então vamos lá, meus amigos, tema livre hoje. Deixa eu mudar aqui o nosso banner. Só um instantinho, pessoal, para quem chegar aqui não pegar o assunto meio desavisado, que fica mais fácil da gente aqui para nós. Prontinho, tema livre. Vamos lá. A avó começou colocando para nós, né? Fala um pouco sobre os ateus. Vejo cada postagem no Face que dá vontade de responder, mas me calam, né? A gente lembra sempre, Val, que a questão do ateísmo, diferentemente do ateísmo filosófico, que são aquelas pessoas que realmente não encontram respostas para as dúvidas que acabam tendo com relação àquilo que existe fora do mundo material, Deus, o Espírito, a continuidade da vida. Então não encontram lógica nas propostas que nós temos hoje, então abraçam o ateísmo, não por aquela negação simplesmente, mas por não encontrarem realmente soluções para as questões que eles apresentam. Mas, de um modo geral, as pessoas que se consideram não ateias propriamente dita, mas elas se consideram não religiosas. Isso porque as religiões tradicionais hoje trazem uma postura que provocam nas pessoas uma certa negação, no sentido de chocar a sociedade com as suas tradições e seus dogmas, com o comportamento dos seus líderes, com a postura dos seus seguidores, com os equívocos que as pessoas acabam tendo dentro das suas religiões, com relação ao comportamento da sexualidade, com comportamentos relacionados com curas, comportamento relacionado com dinheiro. Então, na verdade, elas acabam se afastando e elas demonstram muito mais rebeldia do que a negação de Deus propriamente dita. Então, o que as pessoas postam, nós podemos até observar que essas postagens que você observa, elas são muito mais de revolta do que de apresentarem realmente uma ideia diferente das religiões, né? Eles criticam quem acredita exaltando a ciência, né? Isso porque é exatamente aquilo que eu comentei com vocês. É uma agressão contra as religiões. E se você é um seguidor daquela religião, você sofre as consequências, né? Então não é um ateísmo filosófico. É muito mais um comportamento rebelde do que uma filosofia propriamente dita, né? Porque se você começar a conversar sobre a ciência propriamente dita, elas também não vão apresentar nenhum tipo de ideia nova, diferente daquilo que nós conhecemos. Não vão apresentar nada que seja consistente com as suas próprias crenças. Então, no que você acredita? Dificilmente elas vão dizer alguma coisa que seja consistente. Elas vão dizer muito mais assim: eu não acredito nisso. Então é muito natural que seja assim, e cada pessoa que apresenta uma crítica, mesmo que seja agressiva contra uma religião, ela tem lá os seus motivos, vamos dizer assim. Ou ela conhece alguém, ou ela vivenciou alguma coisa que a afastou desse ambiente religioso, espiritual e tudo mais, né? Então, na verdade, assim, cada um tem sua própria experiência, cada um tem o seu próprio o seu próprio histórico nesse sentido, né? Eu mesmo já vivenciei situações
que você fica se perguntando se religiões são realmente necessárias ou se religiões são realmente positivas para as pessoas diante daquilo que as transformaram naquela nessa ou com essa ou com aquela personalidade, né? É exatamente, né, a revolta gerada por excessos religiosos. Então, as pessoas demonstram essa repulsa, essa rebeldia, por terem vivido experiências específicas sobre isso. Né? Por isso que a gente sempre tem que lidar com uma certa, digamos assim, tolerância, né? Apesar de que o modo como elas se expressam é um modo agressivo, né? Mas elas têm ali suas razões. Então, na verdade, a nossa postura deve ser exatamente essa. A sua religião te fazer uma pessoa pacífica, a sua religião te fazer uma pessoa de bem, não entrando em confronto, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa vivenciou para poder se comportar daquela forma. Algumas vezes ela não é contra as religiões, mas ela é contra essa ou aquela religião. Se você perguntar, por exemplo, para um americano o que ele pensa da religião islâmica, ele vai dizer que é a pior religião do mundo, porque a experiência que eles vivenciaram que é uma experiência bastante negativa com relação a atentados, com relação aos danos causados, né, por aqueles que são os extremistas, né? Então, mas se choca, né, exatamente isso, né? É uma questão pessoal que ela tem, é um ponto de vista dela, pelo fato dela ter observado aquilo. Mas é aquilo que a gente fala, a gente respeita o ponto de vista dela, nós vivemos aqui numa liberdade de expressão, desde que aquilo não fira, né, a nossa legislação, é um direito que ela tem de se expressar. Mas assim, pessoalmente a gente sempre tem que pensar por que ela pensa daquele jeito, o que a levou a pensar nas religiões daquela forma. Aí sim a gente começa a compreender, né, que muitas vezes ela tem alguém na família que é dessa ou daquela religião, mas acaba sendo meio fanático, meio extremista e tudo mais, e aí então ele acabou pegando essa certa aversão pelas religiões. Algumas vezes ele esperava que alguma coisa miraculosa acontecesse na sua vida, e aí então não aconteceu e ele ficou decepcionado. Cada um tem ali uma opinião baseada num acontecimento, num fato, né? Não aprova, mas respeito, me pergunto o que levou essa criatura à incredulidade. Exatamente o que a gente tem que pensar, né? Então, quer dizer, aprovar ou não aprovar, estando num ambiente aberto como aquele, se você vai, por exemplo, postagens no Facebook da vida, o que você pode fazer? É você descartar aquela pessoa. Tira ela dos seus contatos, que você não tem mais aquele tipo de contato, já que nós não temos ali o direito de censurar as pessoas, assim como as pessoas não têm o direito de nos censurar. Mas a partir do momento em que ela se torna inconveniente, nós podemos tomar medidas para evitar que aquilo continue, né? Mas assim, pensando no indivíduo, na mente dela, nos sentimentos dela, certamente ela teria suas razões para pensar daquele jeito, mesmo que não sejam, né, que elas poderiam pensar de modo diferente, poderiam ser mais tolerantes, poderiam ver assim várias outras por outras perspectivas aquela situação, né? Mas é exatamente isso, né? Esse radicalismo que o mundo tem, essa intolerância, essa impaciência que as pessoas vivenciam, que as levam, né, a pensarem dessa forma. E elas se manifestam assim não apenas com relação às religiões, mas com relação à política. Se você começar a conversar com política numa roda de amigos, terão ali os exaltados que vão querer impor ali alguma opinião mais radical, uma crítica mais agressiva, vai soltar palavrões e tudo mais. Então, a religião, futebol, política, são assuntos que são realmente polêmicos, né? Deixa eu ver aqui. O Nando colocou, né, como alguém disse esses dias aqui no Face, né, não devemos julgar e sim tentar entender, né? E assim, mas assim, a gente não pode se deixar afetar por essas opiniões que são mais radicais, né? A gente deve simplesmente ali afastar, se por acaso aquela pessoa se torna inconveniente, do seu ambiente. Isso a gente tem o direito de fazer, né? Mas cada um tem ali seus motivos para fazer isso. Mas com relação àqueles que são realmente os ateus convictos, né, eles realmente são aqueles que esperam uma resposta para suas dúvidas. Eles não se tornaram ateus simplesmente pelo fato de não acreditarem, né, de terem vivido experiências, mas por falta de respostas. Teve um caso que passou na televisão certa vez que o pai era ateu e o filho era evangélico. E aí o pai falou assim, olha, meu filho acredita nisso, eu não acredito. Mas por que você não acredita? Porque eu não vejo sentido nas respostas, nas explicações que são apresentadas.
Para mim, para você falar de Deus, você tem que me apresentar provas de que Deus existe. Para você falar de Espírito, você tem que apresentar provas que o Espírito existe, né? E o interessante nesse caso é que você fala do sentimento pelo filho dele, do amor que ele tem pela família, e você diz assim: o seu amor é simplesmente resultado de uma química, de reações químicas no seu cérebro. Você gosta da pessoa porque o seu corpo manda você gostar, você não tem nada além do seu corpo que manifeste esse sentimento, manifeste o seu pensamento. Na visão dele, ele precisa mais do que isso. Ele precisa de tocar nesse elemento, ele precisa ver esse elemento, né? E eles não conseguem exatamente, né? Conseguem ver lógica nesses conceitos. De falar, por exemplo, não, porque aconteceu um milagre, porque veio um salvador que vai salvar a humanidade, porque tem uma força cósmica que gerou a vida. Dentro da ciência é muito difícil da gente encontrar esse tipo de resposta, exatamente porque a ciência lida com a matéria, lida com leis que regem o mundo material. E aquilo que foge a essas leis, que é o sobrenatural, que foge daquele mundo natural, que é o metafísico, que vai além da matéria, isso nós não encontramos resposta. Até mesmo na doutrina espírita, nós podemos ver que você acredita porque você quer acreditar. Mas se você falar de provas, por exemplo, você pode até desenvolver um raciocínio, mas você não vai conseguir trazer provas materiais daquilo que a gente fala. Né? Então nós temos experiências, temos ali uma razão, temos um raciocínio que nos leva a essas conclusões, mas de um modo geral aquilo que foge ao mundo material é uma questão de fé. E por isso que cada um de nós acredita no mundo espiritual de um modo bastante particular. Eu tenho uma visão do mundo espiritual muito minha, porque eu tive experiências que me levaram a essas conclusões. Vocês têm as crenças pessoais de vocês porque tiveram experiências na vida, desde criança, na adolescência, na maturidade e tudo mais, que levaram a essas conclusões. Como eu falei para vocês certa vez, tem um grupo de rock chamado Live, rock dos anos 90, e ele tem uma música que ele fala sobre acreditar no paraíso, acreditar em Deus. E na letra da música ele diz que ele acredita em Deus e acredita no paraíso quando ele vê a filha dele sorrindo. Na letra de rock, né? Então você vê assim, cada um encontra uma resposta a essas perguntas que são muito subjetivas, são muito pessoais, de acordo com as experiências que ele vivenciou. Se por acaso as experiências são sempre negativas, ele vai sempre levar essa descrença. Ele vai deixar de acreditar naquilo porque ele nunca encontra a resposta. Por outro lado, alguns encontram no amor, na felicidade, nas relações pessoais, nas relações familiares. Então, nós vamos elaborando, né, dentro de nós mesmos essas crenças. Armando colocou: a descrença em Deus é causada pelo próprio homem, com seus dogmas, conceitos e preconceitos, né? E pela própria limitação também, né? É difícil você entender o mundo fora da matéria se você mal entende o mundo material. Então a gente sempre procura fazer com que aquilo que é aquilo que é metafísico seja trazido para o mundo material. Quando você não consegue encaixar naqueles conceitos, acaba depois levando a essa descrença. E principalmente pelo histórico das próprias religiões, que é um histórico bastante negativo, né, com perseguições, com mortes, com imposições, né. As pessoas foram... as religiões se desenvolveram de um modo geral, de um modo bastante negativo. A doutrina trouxe para nós ali algumas respostas, algumas experiências, que até mesmo ela, que faz parte também das escolas espiritualistas, ela acaba sendo perseguida. Como eu falei para vocês, as religiões de um modo geral hoje, elas entram em conflito entre si, exatamente porque elas procuram aqueles pontos de diferença, em vez de elas se unirem pelos pontos de semelhança. São todas espiritualistas, ótimo, é o primeiro ponto importante. Todas elas acreditam numa força superior, é um ponto importante. Todas elas acreditam que o homem é um ser espiritual, é um ponto importante, mas elas estão preocupadas nos dogmas, nos elementos culturais de cada uma. Por isso, então, isso acaba sendo bastante destrutivo. As religiões não se juntam para despertar no homem a sua essência espiritual, mas elas disputam exatamente aquele espaço material entre os homens. Então, na verdade, a estratégia que elas utilizam que acaba sendo bastante negativa. Hoje você liga a televisão, aquele bombardeio de igrejas comprando espaços nas televisões, pedindo dinheiro o tempo todo, apresentando aquelas encenações que são bastante escandalosas. Como é que você vai pensar no mundo espiritual, pensar em Deus, pensar na imortalidade, quando você vê um exemplo de religiões se comportando dessa forma? Né? Por isso é o que nós observamos. Né? Como o Armando colocou, é muito difícil acreditar em Deus da forma que as religiões pregam. A religião, quando não é
fanativo, né, é comércio, né, basta ver os evangélicos na TV, em todo lugar, Amanda, não são os evangélicos, são os católicos, são os espíritas, que dependendo do modo como eles apresentam os seus trabalhos também, são aqueles que são médiums, são aqueles que são das religiões de tradições africanas, são, no nosso caso, não é do Brasil, mas as religiões islâmicas, daquilo que elas apresentam com esse fanatismo, com essas mortes, com essas perseguições. Todas as religiões, infelizmente, estão se comportando de um modo negativo. A filosofia é muito positiva, mas o comportamento dos seguidores acaba sendo bastante negativo. A avó colocou nessa pessoa em questão, é minha amiga, desde a adolescência. Outro dia, né, convidei-a para conhecer meu negócio, né, e ela veio muito cética, dizendo que era bom demais para ser verdade, e ela não acreditava, né, não resisti e respondi: se você não acredita nem em Deus que te criou, né, que dirá dos pobres mortais e desses nada levando na brincadeira, né? Mas é por aí mesmo. Então as pessoas precisam, na verdade, a fé ela se desenvolve de acordo com a vivência que a pessoa tem. A fé ela acaba sendo despertada na pessoa, ela não pode ser imposta. Quando ela é imposta, quando a pessoa começa a ter liberdade de pensamento, liberdade de razão, ela começa a optar por um outro caminho, né? Porque você força a acreditar naquele tipo de ideia. Quando ela tem as suas ideias próprias, então ela passa a pensar em algo diferente. E se ela não tem nada, nenhuma experiência que a leve a desenvolver esse pensamento espiritual, ela então opta por não acreditar em nada. Né? Então, na verdade, assim, nós temos que desenvolver a crença nas pessoas pelo exemplo, pelas experiências, fazer ela notar aquilo que é importante, e não simplesmente arrastar uma criança para uma igreja, arrastar para lá. E isso é importante, levá-la, conduzi-la a esse caminho espiritual, mas não de um modo impositivo. Tudo aquilo que é imposto, mais dia ou menos dia, acaba caindo. Aquilo que é proposto leva o indivíduo a raciocinar. Então a doutrina tem essa vantagem, ela não impõe os seus valores, não impõe os seus ensinamentos, ela faz uma proposta que você pode seguir ou não. E ela pode se adaptar, né, dentro do universo que ela lida, ela pode se adaptar a qualquer religião, valorizando muito mais o espírito, valorizando muito mais as suas experiências e não os seus dogmas, aos seus rituais, já que ela não tem. Né? Bom dia, Fletcher, bom dia, Milton, bom dia, Sandra, Elcio. Né? Queria nunca ter conhecido a religião, sinto aversão quando ouço uma música, palavra, religião, Jesus e tudo mais. Né? Isso porque cada um tem as suas próprias experiências, que eu comentei há pouco com vocês. Né? Então você teve experiências negativas que o fez ter esse tipo de aversão. Né? Eu, em contrapartida, já tive várias experiências positivas que isso não me incomoda. Então cada um vai formando dentro de si as suas próprias crenças, os seus valores. Como eu coloquei para vocês já, que vocês já conhecem, tudo aquilo que eu acredito com relação ao mundo espiritual, com relação a Deus e tudo mais, ele foi elaborado passando por várias escolas. Né? Desde criança, ouvi falar no Espiritismo, depois estudei numa escola católica, fiz parte da Igreja Metodista, estudei sobre esoterismo, estudei agora sobre a doutrina espírita, e eu não descarto nenhuma das experiências que eu tive. Porque cada uma serviu para ou eu fortalecer aquilo que eu acredito, ou de fato, né, dissipar de vez aquilo que eu não acredito. Então cada pessoa, cada situação, cada ensinamento, cada experiência me fez elaborar essa crença que eu tenho hoje. Por isso que a gente pode dizer assim, você é espírita de fato? Sim, você é espírita de fato. O que o levou a ser espírita? Cada um tem uma história para contar. E aí então são essas histórias, essa coletânea de informações é que vai elaborando na nossa mente as nossas próprias crenças. Então não existe aquele que é mais ou menos religioso, não existe o mais ou menos privilegiado. Todos nós somos o que somos. Quando você desencarnar, você vai continuar sendo aquilo que você é, você vai continuar acreditando naquilo que você acredita. E até mesmo no mundo espiritual, muita gente quando chega no mundo espiritual, muda completamente as suas convicções. Porque vê uma realidade muito diferente daquela que ela imaginava, inclusive muitos espíritas. Algumas vezes nós elaboramos o espiritismo na nossa cabeça de uma determinada forma, que chega no mundo espiritual é completamente diferente. Curioso colocou, cada um tem verdade. Sim, são essas verdades que quanto mais próximas da verdade original, aquela verdade divina, quanto mais próxima, mais consistente ela se torna. Porque para mim é uma verdade que existe o inferno. De repente eu começo a perceber que essa minha verdade não é tão consistente, que existe outra verdade que me diz que o inferno é um inferno íntimo, um inferno de consciência. Já começa a ver diferença. Então a gente vai amadurecendo, né? Com o passar do tempo a gente vai
tendo uma nova visão. Quando eu era adolescente, eu acreditava que o mundo católico era mais importante. Quando eu me tornei um pouco mais maduro, vi que o universo evangélico era mais interessante. Depois eu fui crescendo, vi que o universo espírita era mais interessante. Então, com o passar do tempo, a gente vai mudando o nosso modo de pensar conforme as experiências que a gente vai vivendo. E aqueles que não acreditam em nada, como eu falei para vocês, não acreditam porque tiveram uma razão para não acreditar. Alguma coisa os levou, né, a esse tipo de crença. E aí então tem que esperar que eles mesmos mudem esse modo de pensar. Muita gente que se considerava ateia, diante de uma experiência de doença, por exemplo, de quase morte, uma pessoa da família que estava morrendo, e de repente alguma coisa quase que miraculosa fez com que ela se transformasse, ele começou a acreditar em alguma coisa. Então o mundo espiritual está aí, acreditando nele ou não. Você é um espírito, acredite nisso ou não. Mas para você acreditar de fato, você precisa então ter experiências que desperte esse lado em você. Agradecido colocou, né, sou espírita porque bateu uma empatia muito grande para que eu entrasse nessa, né, nem lia nada sobre a doutrina. E mais tarde, indo ao centro espírita e vendo que era muito melhor aquilo para mim, eu fui lendo, estudando e a ficha caiu. Hoje sou feliz vendo e acreditando em tudo que me é ensinado. E o interessante, né, agradecido, a maioria das pessoas se aproximam da doutrina espírita em busca de respostas para sofrimentos muito grandes que vivenciaram. Eu, por exemplo, fui um desses. Eu tive que passar por uma experiência muito difícil para começar a buscar respostas. Outras pessoas passaram por outras situações bastante dolorosas, que precisavam de alguma coisa que fosse mais reconfortante, que fosse mais esclarecedor para poder começar a acreditar em alguma coisa. Então, se você fizer uma pesquisa sobre os espíritas, o motivo que os levaram a se tornar espíritas, muitos deles vão dizer, a maioria vão dizer que sim, que sempre se aproximou por um motivo de dor, por um motivo de sofrimento. Eu gostava de ver as pessoas saindo do centro dizendo que estava feliz. Eu, como queria ser feliz, entrei nessa. Quer dizer, feliz daquele que vai em busca apenas da felicidade. E infelizmente a maioria vai em busca por causa de um sofrimento. Por isso sim a gente tem que pensar de um modo mais geral. As pessoas se tornam naquilo que elas são por uma razão. Não apenas com relação ao ateísmo. A gente pode pensar em convicções políticas, a gente pode pensar em questões psicológicas, em psicopatológicas. Porque ele é um assassino em série, porque ele é uma pessoa doente. O que o levou a ser aquilo? Tudo tem uma origem. Como a gente não compreende a origem, a gente julga o momento. Só que na verdade aquele momento ele é consequência de um histórico anterior. Então, como tudo na vida, nós vamos nos transformando naquilo que nós somos hoje e continuaremos nos transformando naquilo que nós seremos amanhã. Tudo vai depender das experiências que nós temos hoje. É aquela história, né, para a gente poder fechar esse raciocínio. Muitas pessoas, principalmente em épocas de guerras, hoje nem tanto, né, mas até de certa forma, vai pensar-se que muitos amigos que entraram para a polícia militar, aqui do estado de São Paulo, que é uma profissão bastante crítica, né, pelo modo como elas lidam, não é só patrulhamento, mas muitas vezes é a violência, é a ameaça de violência, a preocupação, é o endurecimento do indivíduo para poder lidar com certas circunstâncias, que depois de 5 anos, 6 anos de polícia militar, se transformaram numa pessoa diferente. E eu preferia a anterior, porque eram mais divertidas, mais amáveis, mais dóceis, e de repente se tornaram mais duras, mais rígidas, mais intolerantes. Porque simplesmente uma profissão as transformou naquele tipo de pessoa que elas são hoje. E com relação à religião, é a mesma coisa. As pessoas vão se transformando. Agora, com relação às críticas, aos comentários que elas fazem, é uma questão de educação, né? As pessoas que têm educação sabem respeitar a opinião do outro. Se você não tem educação, você fala o que você pensa e não tem nenhum problema que o que os outros acham, deixam de achar. Aí já é uma questão de berço, né? Não é uma questão apenas de crença. E se por acaso essa pessoa incomoda, tira ela da relação e não se fala mais nisso, né? Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. Tudo leva a alguma coisa. Aquilo que eu sou hoje é resultado de experiências do passado. Dessa forma que a gente tem que analisar. Certo? Bom dia, Balque. Bom dia, Mário. O que mais? Deixa eu ver aqui em cima, né? Tudo bem então, Val? Podemos seguir? Algumas vezes a gente vê pessoas aqui que entram no Pautalk, que entram nas nossas salas, fazendo, barbarizando, xingando, brigando. Quer dizer, essa revolta é resultado de alguma coisa e o comportamento delas é um berço mal estruturado.
né? Então a gente vai tomando medidas para segurar um pouco essa intolerância delas. Vamos lá um pouquinho mais aqui. O Balk colocou, né, comentar a afirmação de Jesus: dar mais àqueles que têm mais e tira inclusive o pouco daqueles que pouco têm. Aqui no caso a gente fala sempre daqueles que essa passagem de Jesus ela trata para nós com relação às verdades, aos esclarecimentos que as pessoas possuem, né? Se você por acaso você tem, você pode simbolizar isso de modo material, mas se você por acaso tem certeza, se você por acaso tem as crenças certas, mais vai ser oferecido para você. Se você tem poucas crenças, se você tem pouca certeza sobre o mundo espiritual, menos você terá com relação ao mundo espiritual. Exatamente porque, no caso dos ateus, por exemplo, que é essa passagem que encaixa bastante nessa passagem que o Décio colocou, encaixa mais ou menos naquilo que, certa vez conversando com um amigo espiritual, eu perguntei para ele, né, não seria mais fácil se a gente mostrasse o mundo espiritual de um modo mais escancarado, para que as pessoas pudessem acreditar? Eu acho que seria muito mais interessante, né, que os espíritos se manifestassem, não de modo pavoroso, não é para causar pânico, né, mas para que as pessoas possam despertar esse lado espiritual delas. E a resposta que o Espírito me deu foi muito lógica, muito clara. Ele disse assim que você não deve crer para ver para crer. Primeiro você precisa crer para ver. Quer dizer, o mundo espiritual vai se manifestar, as experiências espirituais virá para você conforme você vai se aproximando delas. Por isso, então, quem tem mais, mais vai receber. Quem tem menos, menos vai receber, porque esse é o modo mais difícil. O distanciamento do mundo espiritual, a descrença no mundo espiritual é uma prova muito dolorosa. É exatamente dessa, o Elcio. Essa é a resposta, né? Que você tem que tomar a iniciativa e mostrar que você deseja se aproximar. Porque se você se fecha e você se acredita autossuficiente, é a dor que vai fazer com que você desperte. Por isso, então, é a mesma coisa. Se você não acredita em nada, que motivo você teria para ter experiências positivas, experiências mais próximas com o mundo espiritual? Então, se você tem mais, mais você recebe. Se você tem menos, menos você vai ter. E a sua grande prova de vida vai ser exatamente a sua descrença. Vai ser exatamente essa sua solidão com relação ao mundo espiritual. Né? Para poder aprender, para poder crescer um pouco mais, para poder despertar em nós esse sentido espiritual. Mas não é por uma questão, quando a gente fala, por exemplo, materialmente dessa passagem, quem tem pouco, menos vai ter, não é para poder sacrificar aquela pessoa, mas é a razão dela ter aquele pouco. Imagina, por exemplo, que eu sou uma pessoa que tem um recurso financeiro muito precário, uma condição financeira muito precária, e eu sou assim por causa da preguiça. Quer dizer, na verdade é a preguiça que vai me fazer perder. Mas eu sou uma pessoa que tem muito, e tem muito pelo meu esforço, quer dizer, eu vou continuar conquistando. Então mostra que é uma disposição íntima da pessoa que vai fazer com que ela tenha mais daquilo que ela já tem, ou vai ter menos daquilo que ela não tem. Bom dia, Corina, bom dia, Francis. Então o Bal colocou, né, dosagem conforme a sua necessidade e conforme essa disposição íntima que eu comentei com vocês, né? Vamos lá? Tudo certo, Décio? Se quiser complementar, colocar teu ponto de vista, é só você falar aí que a gente libera o microfone aqui e vamos trocando as nossas ideias, não tem nenhum problema. Pessoal, o tema livre hoje, alguém quer fazer algum comentário sobre temas doutrinários para nós desenvolvermos aqui o nosso encontro de hoje? Perguntas que vocês queiram fazer, qualquer colocação relacionada com a doutrina, a gente vai aqui tentando trazer o nosso ponto de vista para poder facilitar o nosso entendimento sobre esses pontos importantes da doutrina. Alguém quer colocar algum comentário? Vamos lá? Colaborem para nós. Quando falam como divulgar o espiritismo sem parecer fanatismo, fazer o bem. A lei do amor é fundamental, a lei do amor é algo que não é conhecido. Então, na verdade, Nando, a gente tem muita preocupação em fazer as pessoas acreditarem naquilo que nós acreditamos. Mas nós muitas vezes nós não nos preocupamos em pôr em prática aquilo que nós acreditamos. Então a gente quer fazer com que as pessoas acreditem que os médiuns são verdadeiros, que os espíritos podem se comunicar, que o mundo espiritual, as pessoas vão para esse ou para aquele lugar.
A gente quer fazer as pessoas acreditarem que aquilo que elas acreditam é falso. Não, isso que você acredita está errado. Então, na verdade, a gente fica discutindo pontos teóricos, conceitos da nossa crença, e a gente se esquece que ser espírita não é demonstrar o conhecimento que você tem, mas ser espírita é uma questão de conduta, condizente com as leis universais, com as leis divinas, com as leis naturais, principalmente com as leis do amor. Então, se nós nos preocuparmos mais em vivermos a nossa vida dentro dos nossos conceitos, sem querer fazer nenhum tipo de proselitismo, o proselitismo é a ação de você convencer as pessoas a pensar, a mudar de pensamento, seja religioso, seja político. Algumas vezes as pessoas ficam debatendo em rodas de discussões políticas, e você fica criticando e forçando o outro a acreditar naquilo que você quer. E quando ele começa a pensar como você diz assim, tá vendo? Não te convenci que você estava errado. Isso é fazer proselitismo. Então a doutrina não tem essa preocupação de fazer prosélitos. Ela oferece uma proposta e as pessoas mudam de acordo com as suas opiniões. Então nós não temos que ter preocupação em divulgar o espiritismo na teoria para convencer as pessoas. A gente tem que ter preocupação e utilizar a doutrina como sendo para nós um elemento de transformação pessoal. E é essa a maior divulgação. Essa é a nossa divulgação. Você pode falar sobre ela, mas o mais importante é você demonstrar que você vivencia ela. Então nós estamos utilizando hoje a mesma estratégia que as religiões tradicionais. A gente tenta levantar a nossa bandeira tentando derrubar do outro. Sendo que, na verdade, como eu já coloquei para vocês, a doutrina não é uma religião concorrente. Ela é uma filosofia adicional, uma filosofia complementar. E quando foi colocado para nós, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, exatamente porque essa filosofia vai começar também a trazer esclarecimentos, vai trazer ali a luz para aqueles pontos que ainda estão obscuros, que são duvidosos, que são fantasiosos nas religiões tradicionais. Então, se nós tentarmos convencer as pessoas que elas devem deixar de ser evangélicas ou católicas para ser espíritas, isso é absolutamente errado. O próprio Kardec dizia assim, olha, tem gente que vai no centro espírita que é muçulmano espírita, que é católico espírita, que é evangélico espírita. Quer dizer, não faz diferença a crença que ele tem. A doutrina é uma filosofia de vida que, se a pessoa seguir, em termos de amor, de caridade, de verdade, de razão, ela mesma vai selecionar aquilo que é saudável ou não para ela. Então a melhor forma de divulgar o espiritismo é divulgar da forma correta. E não sendo comparada, como sendo mais uma porta que foi aberta para as pessoas entrarem deixando de viver aquilo que elas já acreditavam. É um complemento daquilo que elas já acreditam. Por isso que eu falo para vocês que o grande problema das religiões hoje é que elas estão disputando espaço e brigando entre si pelas diferenças que existem entre elas. Elas não estão se unindo de um modo ecumênico, ou seja, todas elas falando a mesma linguagem, ressaltando os pontos comuns. De você olhar, por exemplo, um católico, um judeu, um muçulmano, um evangélico, um umbandista, um candomblessista, todos eles abraçados falando a mesma linguagem. Na verdade, eles estão se degladiando entre si pelos pontos diferentes. E é isso que a gente percebe que o espiritismo está entrando nesse modo de pensar, porque os próprios espíritas estão equivocados com relação ao objetivo da doutrina. Eu não preciso convencer ninguém de que ser evangélico é errado. Você quer ser evangélico, você seja, mas presta atenção nos conceitos que você está estudando. Procura compreender um pouquinho mais o que você é como espírito, para onde você vai, qual a influência que você sofre, é isso que você tem que estudar. Se você quer casar, se você quer se batizar, se você quer ir para o seu culto, isso é um problema seu, nada me impede de fazer isso. Nada te impede de fazer isso. Se você quer levar a sua Bíblia lá para a sua igreja e conversar com seus amigos da igreja, vá conversar à vontade. Mas a gente coloca aquela imposição, ou você faz isso, ou você faz aquilo. E não é essa a ideia que a doutrina tem. A doutrina é exatamente essa, vamos todos falar a mesma linguagem, mas vamos pensar naquilo que nós estamos falando. Aqueles que atacam a doutrina, por exemplo, são exatamente aquelas religiões que pensam em concorrência, não pensam em união. Vi no Facebook, o Agradecido colocou para nós no YouTube, o engenheiro falando sobre a terapia dos sentimentos, né, Greg Baden, onde através dos sentimentos as vibrações do pensamento estão fazendo a cura de enfermidades.
e ele no filme mostra um cancro grande sendo eliminado em tempo real no filme. O que o senhor pensa? Já viu isso, né? Olha, quando a gente fala sobre essa terapia dos sentimentos, o indivíduo ele começa a fazer um trabalho sobre a visão holística do homem. O que é visão holística? É aquela visão global de todos os aspectos, o homem como sendo um ser emocional, um ser racional, um ser social, um ser espiritual. E aí essas curas dos sentimentos que a gente vê, se as doenças são geradas por sentimentos desequilibrados, as curas podem ser proporcionadas, podem ser trazidas por sentimentos equilibrados. Então, quer dizer, tratamentos espirituais existem o tempo todo, não existe milagre nenhum, né? Tá aí, ó, quem quiser ver, tá ali a indicação, é só juntar o espaço ali, colocar o www na frente, né? Então, tratamentos milagrosos que nós temos aí, considerados milagrosos por falta de explicação da ciência, por falta de explicação racional, não é um privilégio da doutrina espírita. Não é o Dr. Fritz que faz, não é a Dona Isabel que faz. São pessoas que fazem, pessoas que têm condições de canalizar essa energia. E isso existe em todas as religiões. Só que quando acontece, todo mundo ressalta dizendo que foi aquele milagre que aconteceu. Nós tivemos ali um programa Globo Repórter recentemente que falava sobre curas espirituais. E aí então a televisão mostrou várias igrejas que promovem esses tipos de curas, várias instituições que promovem esse tipo de cura. Mostrou ali o espiritismo fazendo, mostrou a pessoa que é evangélica, mostrou a pessoa que é da Umbanda, todo mundo promovendo curas. E eles utilizam essas curas como se fosse ali uma moeda de troca. Utilizam isso como se fosse a grande propaganda daquela religião, sendo que essas curas podem acontecer simplesmente porque faz parte de uma lei natural. Não é essa religião que fez a cura. Jesus na sua época já falava para as pessoas, não fui eu que te curei, foi você. Por que eu tenho que levantar essa bandeira dizendo que fui eu que curei você? Olha quanta arrogância. Se você foi curado é porque você mereceu, você fez por merecer. Se eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa que traz um desequilíbrio emocional, uma pessoa que traz um desequilíbrio de opiniões, de comportamento e tudo mais, eu vou buscar uma cura dessa? Vai com Deus, Milton. Vou buscar uma cura dessa? Sou eu que estou me deixando doente? Como é que eu posso me tornar curado se eu mesmo não fiz por merecer? Por isso essas cirurgias acontecem exatamente por isso, porque são as pessoas que estão envolvidas nisso, são as pessoas que são capazes de fazerem as próprias curas. Na verdade, muitas vezes por uma fraqueza de fé, elas acabam tendo a necessidade de ter alguém que dê a orientação necessária para isso. Como lembra, por exemplo, João Berbel, que é um médium da cidade de Franca, que faz cirurgias espirituais há bastante tempo. No começo ele usava bisturis para fazer as cirurgias. Então cortava, as pessoas olhavam, viam aquele corte que não sangrava e tudo mais, né? Depois ele parou de usar a lâmina do bisturi e passou a usar só o cabo. E aí então eu dizia, mas por que você usa o cabo agora e não usa o bisturi? Porque o cabo é um amuleto para as pessoas acreditarem, porque elas vêm aqui querendo ver alguma coisa acontecer. Só que na verdade são elas que fazem a própria cura e elas não entenderam. O mundo espiritual ajuda com seus fluidos, com suas manipulações. Eu sou médium, canalizando essa energia para poder ajudar no trabalho, mas é a pessoa que promove a sua própria cura. Por isso então não importa quem seja, se ele é ateu, se ele é filósofo, se ele é um psicólogo, se ele é um religioso, se ele fez alguma coisa é porque ele tem conhecimento e capacidade para isso. Fundamental a gente pensar dessa forma. O Balk colocou em cima, né, a nossa transformação é que leva as pessoas ao nosso redor considerarem a nossa fé, a nossa religião, sim. Você mostra, nós somos os representantes da nossa religião, o nosso comportamento é o cartão de visita. Beleza, filhinha, vai nessa. Beijos. Elcio colocou, o passe pode ser um agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Pode, principalmente porque no caso do passe, por exemplo, ele traz para nós ali os fluidos, não apenas do médium, que no caso do magnetismo, mas os fluidos também do mundo espiritual, levando a pessoa a um equilíbrio geral. E muitas vezes essas alucinações depressivas, qualquer doença psíquica que o indivíduo acaba apresentando, ela começa a deixar de existir porque o indivíduo começa a recobrar o equilíbrio. Todas as doenças que são frutos de desequilíbrios da mente foram provocadas por alguma coisa. Esses passes, por exemplo, esses fluidos que a pessoa recebe, fortalecendo-a novamente e colocando-a de volta no equilíbrio, naturalmente faz com que a própria mente deixe de produzir esses efeitos negativos.
Então qualquer cura pode ser feita, ou a cura mais difícil naturalmente é a cura material, porque ela lida com a matéria, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a intervenção material é necessária da medicina, dos medicamentos, das cirurgias, das terapias convencionais. Mas aquilo que trata da origem, lembrando que não existe doenças, mas existem doentes, que é o próprio indivíduo que cria ali os seus desequilíbrios. Quando se fala sobre essas questões emocionais, é fundamental qualquer tipo de terapêutica, não precisa nem ser o passe. Se você faz uma terapia em que o indivíduo, uma psicoterapia, em que o indivíduo consegue resolver os seus conflitos pessoais que estão gerando esse tipo de depressão, ele vai conseguir resolver. Então é só simplesmente saber qual é a origem, qual é a causa e fazer um trabalho em cima da causa. O passe, por exemplo, manipulado pelo mundo espiritual que conhece as necessidades de cada indivíduo, vai fazer uma aplicação específica para que ele retome aquele equilíbrio inicial. Beleza, filho? Então é fundamental a gente pensar sempre nessa questão da cura dos fluidos, que eles não fazem milagre, mas eles fazem com que o indivíduo, retomando o próprio equilíbrio, promova a sua autocura. Essa é a grande questão. Deixa eu ver aqui, o Balk colocou, né, conhece-te a ti mesmo, está em todas as religiões, mas o difícil é a prática, para podermos encontrar em nós mesmos o caminho da luz e da verdade. Porque o nosso mundo material hoje, Balk, ele é um mundo muito intenso, ele é um mundo muito agitado, um mundo muito dinâmico, e as pessoas estão preocupadas em resolver questões imediatas, que dizem respeito ali à sua vida, que dizem respeito ao seu conforto, ao seu bem-estar. Então, dificilmente as pessoas param um pouquinho para pensar em si mesmas. Hoje nós estamos numa fase que muitas linhas filosóficas e religiosas trazem para nós ali novas ideias, né, como por exemplo, né, ainda mais, né, se globalizando, né, Armando, né, quanto mais as pessoas são cobradas, quanto mais necessidades elas apresentam, menos tempo ela tem para pensar em si mesmas. Então esse é um problema que é genérico, o mundo todo passa por isso. Aqueles que se fecham dentro de suas religiões se fecham muito mais por apego a uma tábua de salvação que possam tirá-las dessa aflição toda, do que necessariamente fazendo com que elas busquem uma elevação espiritual. Bom dia, Mana. Bom dia, Moranguinho. Então a gente pode pensar assim, imagina, por exemplo, se o mundo hoje fosse um mundo abastado, né, tivesse comida para todo mundo, tivesse casa para todo mundo, ninguém ficasse doente. Vocês acham que as pessoas iam fazer peregrinações religiosas pelo mundo afora? Elas não têm motivo nenhum para pedir ajuda, elas não têm motivo nenhum para poder fazer as suas súplicas para o mundo espiritual. Então elas iam viver as suas vidas, uma vida vegetativa, digamos assim, com relação à consciência espiritual, elas iam viver essa vida automática. Acordar, dormir, se reproduzir, se envolver, se divertir, dormir e fazer isso sucessivamente. Mas como o mundo hoje é cheio de aflições e de angústias, onde que as pessoas vão buscar a sua salvação, buscar a tranquilidade? Dentro das religiões. Por isso hoje a gente pensa, e se conhece-te a ti mesmo, uma questão de você parar e fazer uma autoanálise. Mas onde você vai fazer a autoanálise? Durante a novela, durante o futebol, no ônibus, no meio do trânsito, correndo com os papéis? Onde você vai ter tempo de parar para pensar em você mesmo? Essa é uma proposta dos filósofos, lembrando que os filósofos eram pessoas que não apenas eram espíritos evoluídos, mas de famílias muito tranquilas também. Eles tinham tempo de pensar nas coisas, de escrever. Hoje, para você escrever um e-mail para alguém, você não tem tempo. Um amigo seu faz aniversário, você esquece de ligar porque estava muito ocupado. Imagina no pensar a si mesmo, conhece-te a ti mesmo e tal. Então, na verdade, assim, é uma visão pessoal que as pessoas têm a respeito de si mesmas, a respeito de suas crenças, e uma proposta de vida que elas têm. Quando elas dizem assim, olha, eu tenho que ir ao centro espírita pelo menos uma vez por semana. Eu tenho que ir à minha igreja pelo menos uma vez por semana. Ela está reservando um espaço para ela. Ela está ali fazendo sacrifícios na sua rotina para poder vivenciar esse momento espiritual. Só que 1 hora só por semana é o suficiente diante do bombardeio que todos nós temos? Não é. Mas a mesma coisa, as pessoas também acreditam que o momento espiritual delas é somente naquele horário, naquele local, com aquelas pessoas. Ela não se vê, por exemplo, como um ser espiritual que pode ter um comportamento
elevado, um comportamento nobre, um comportamento equilibrado, em qualquer circunstância. Ele pode viver isso no seu trabalho, viver isso na sua casa. Para ele poder ali ter aquela reflexão com Deus, aquela aproximação com Deus, ele não precisa estar diante de um altar, diante de um tratamento de cura. Então nós não sabemos ainda vivenciar a nossa religiosidade. A nossa religiosidade está muito vinculada com a nossa religião. E como as nossas religiões são praticadas com seus rituais, nos seus templos, com seus sacerdotes e tudo mais, eu só consigo pensar nisso nesse momento. Tanto que é assim que quando a gente se encontra naquele momento de aflição, o que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Eu preciso ir lá no centro tomar um passe. Eu preciso ir na missa hoje desesperadamente. Eu preciso ir lá no meu culto hoje. Eu não paro para pensar que eu sozinho sou autossuficiente. Eu sou capaz de fazer isso. Exatamente, né? O homem de bem cabe em qualquer lugar e qualquer hora. Armando colocou, André Luiz Ruiz fez uma palestra de 3 horas falando de mudanças no universo. Quem não está preparado achará que o caos está próximo, né? A conclusão da palestra foi que ele veio falar de mudança moral, né? Que é essa necessidade que a gente tem. Dependendo do modo como você coloca, certamente isso se torna algo crítico, né? Algo muito mais um terrorismo espiritual do que uma proposta de elevação. Não é o caos assim também, não. Nós não estamos à beira do abismo, não. Nós teremos oportunidade de elevação, mas é necessário que essa elevação seja proposta. Deixa eu ver aqui, a Curiosa colocou aí, o pior é que é por questões materiais. Sim, aquilo que eu falei para vocês, Curiosa, agora há pouco. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo hoje, se o mundo fosse confortável, as pessoas não teriam nenhuma preocupação em procurar religiões. Para que você vai falar com Deus se você não precisa dele? Você acha que as pessoas estão dispostas a agradecer aquilo que elas têm? Nós somos muito mais pedintes do que pessoas gratas. Nós estamos muito mais preocupados em mostrar as nossas necessidades do que a nossa gratidão. Se a gente vivesse num mundo confortável, cada um ia viver, eu não tenho tempo de falar com Deus agora, estou muito ocupado, eu tenho que viajar, eu tenho que brincar, eu tenho que desfrutar dos prazeres disso, daquilo. Então hoje as pessoas vão às igrejas exatamente por isso, por uma questão de necessidade. E é daí a proliferação que nós temos de religiões das mais diversas, de igrejas e templos dos mais diversos, onde as pessoas que estão ali para poder pedir ajuda. Porque estão desempregadas, porque estão doentes, porque tem gente na família problemática. Então vão pedir, tudo por questão material. Porque a questão espiritual, basta que você simplesmente entre em sintonia com Deus, entre em sintonia com o mundo espiritual superior, que já é o suficiente. Mas isso para nós não é o suficiente, porque nós somos, por estarmos no mundo material, os nossos sentidos são estimulados pela matéria. Então se você falar assim, o que é mais importante para você? Sentir a presença dos espíritos ou você sentir uma cobrança na sua porta porque você não pagou a conta? O que provoca mais aflição em você é exatamente aquilo, é a cobrança na porta. Então nós somos assim. Mas isso a gente lembra sempre que não é um erro da nossa parte. Na verdade é um estágio em que nós nos encontramos que nós temos dificuldades ainda de nos desprendermos da matéria. É natural que seja assim. Só que é natural também que a gente vá se esclarecendo e gradualmente equilibrando as nossas necessidades materiais com as nossas necessidades espirituais. Então a gente vai se esclarecendo, vai vivendo a nossa religiosidade de um modo mais equilibrado, mais intenso, mais sincero, mais verdadeiro. Que a gente vai tendo equilíbrio para lidar com essas necessidades materiais que fazem parte de nossas provas, que fazem parte de nossas expiações, que são necessidades para desenvolver em nós determinados valores. Então nós temos necessidades sim, muitas delas são difíceis, complexas, são, mas o modo como nós lidamos com ela é o que faz a diferença. Eu posso compreender que eu estou aqui vivendo aquela necessidade, mas eu não sou eternamente desse local. Aquilo para mim é temporário, então eu tenho que fazer o quê? Mudar o meu modo de pensar para poder lidar com a vida que eu tenho hoje. É nisso que se resume a nossa vida hoje. Então, mais uma vez, são questões materiais, as pessoas estão necessitadas? Estão. Faz parte do nosso mundo também isso. Só que é uma proposta, a grande reforma que o mundo tem hoje, a necessidade do mundo hoje é exatamente essa reforma espiritual. E tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. O que o Espiritismo pode contribuir para a mudança do mundo? Pode contribuir muito, dando para as pessoas uma lucidez que por enquanto elas não têm.
Elas são espíritos, essas necessidades são importantes, necessitam da nossa atenção, mas nós somos, acima de tudo, espíritos. E aí então a gente começa a ver as pessoas de um modo diferente, começa a se relacionar com as pessoas de um modo diferente. A gente já não se interessa, mas já não se torna mais aquelas pessoas interesseiras que se aproximam uma das outras apenas porque aquilo pode ser interessante ou não. O outro não é mal do modo como eu penso, muitas vezes ele tem a fraqueza dele. Então nós teremos ali um mundo completamente diferente, um mundo mais generoso, um mundo mais fraterno, um mundo mais tolerante, apesar das necessidades. No começo aqui do nosso estudo, naquele momento de harmonização, nós colocamos uma mensagem que falava sobre o dinheiro. Que uma pessoa colocou uma questão para um espírito que falava sobre o que você pode falar sobre o dinheiro. Mas o objetivo dele, na verdade, é sempre ver aquele lado negativo da moeda, né, como sendo chamado, né, o vil metal. O que é esse vil metal? As pessoas só veem o dinheiro de um modo negativo. Mas, na verdade, o dinheiro, no nosso meio, serve para estímulo de produtividade. A tecnologia que nós temos hoje, a estrutura de mundo que nós temos hoje, não existiria se as pessoas apenas tivessem boa vontade, mas não tivessem um outro tipo de interesse. Então, na verdade, é uma forma de nós empurrarmos. Ninguém trabalha por trabalhar, né, curiosa? Nós trabalhamos por uma necessidade ou por interesse. A gente vê, por exemplo, um grande edifício sendo construído, vê lá, por exemplo, em Dubai, um daqueles edifícios magníficos, hotéis 6 estrelas e tudo mais. Por que eles construíram aquilo? Foi para receber os peregrinos, para fazer uma visita espiritual? Claro que não, para poder pagar e pagar caro para poder viver ali. Por que acha que os computadores que nós temos hoje alcançaram esse nível que tem hoje? Alcançaram porque eles seriam vendidos. Dariam lucro, dariam dinheiro. É aquilo que estimula o nosso mundo hoje. Por que a gente acha que tem pessoas no campo trabalhando para poder plantar aquela semente e colher? É para poder acabar com a fome do mundo? Não é. É para poder vender e para poder construir a casinha dele. Então hoje nós temos essa necessidade, mas quando nós tivermos um esclarecimento maior, que é essa proposta que a doutrina tem, de entender que nós somos espíritos imortais, que o mundo material não é o mundo definitivo para todos nós, mas é uma escola que vai desenvolver em nós determinados tipos de valores, nós começaremos, apesar da necessidade que eu tenho do dinheiro, eu vou começar a pensar de um modo diferente. Eu não vou pensar, por exemplo, que a minha vida depende do lucro da conta bancária que eu consegui juntar. Não vai depender, por exemplo, aquela ganância vai diminuir. As pessoas muitas vezes podem pagar algum preço, mas eu não posso cobrar mais delas do que aquilo. Eu, como consumidor, não vou querer mais do que eu posso ter. Porque a gente vai pensar, eu sou um espírito imortal. A minha felicidade não depende daquele carro, daquela joia, daquela casa. A minha felicidade não depende do prazer que aquela pessoa pode me proporcionar. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que respeitar as pessoas. Aí sim o mundo vai começar a se transformar. É uma utopia? Não é. É um futuro que espera todos nós. Nós vamos vivenciar isso hoje? Provavelmente não, talvez algumas gerações vão se transformando, mas da nossa parte a gente pode começar a viver de um modo diferente. Né? Exatamente, tudo com racionalidade, tudo se torna viável. Né? Marcelo colocou bom dia, né? E o degredo? Estamos mesmo nas últimas oportunidades, antes de sermos degradados. Os espíritos colocam para nós, Marcelo, que não só os espíritos, mas todas as religiões trazem essa proposta de uma mudança que vai ter no nosso mundo. O Espiritismo traz uma visão do mundo espiritual que normalmente as religiões não trazem. Elas falam sobre fim de mundo, que o mundo vai acabar, que aqueles serão salvos e outros serão renegados ao inferno por toda a eternidade e tudo mais. Né? Cada um traz a sua ideia. O Espiritismo fala sobre transformação do mundo. Essa transformação do mundo significa que o nosso mundo, por ser considerado, como dizem os espíritos, mundo de regeneração, de espíritos regenerados, nós continuaremos pensando, tendo as mesmas ideias, tendo as mesmas crenças, mas vivendo de um modo diferente. Então nós estamos nos transformando. Mas infelizmente há aqueles espíritos que ainda resistem a essa mudança. Você jamais vai conseguir falar no mundo generoso se você tiver uma pessoa que é ditadora. Você jamais vai conseguir falar no mundo generoso se você pensar numa pessoa que é egoísta, que ela acha que é a pessoa mais importante do mundo,
Então, na verdade, você só consegue modificar determinado cenário se alguns elementos que pensam de uma forma diferente não estiverem presentes. Para facilitar a nossa vida, imagina que você vive numa sala de aula e você tem muitos alunos. E você quer fazer com que aquela sala de aula melhore o seu nível. Que os alunos tenham notas melhores, comportamentos elogiáveis e tudo mais. Qual é a conduta dos responsáveis pela sala de aula? Tirar aqueles alunos que estão apresentando algum tipo de atraso. Mas não porque eles têm dificuldades. Aqueles que têm dificuldades serão levados por uma sala de aula, por uma turma, que vai dar uma assistência especial para eles. Mas nós temos aqueles alunos que são os rebeldes. Aqueles alunos que brigam, que não querem estudar por uma questão de preguiça, por uma questão de não gostar. Aqueles que brigam, que batem, que provocam, que insultam e tudo mais. Esses alunos serão tirados mesmo dessa sala de aula. Serão expulsos dessa sala para poder estudar numa escola que seja muito mais um reformatório do que uma escola. E aí, então, tirando esses elementos e dando uma atenção especial àqueles alunos que ficaram, nós teremos uma evolução no aprendizado. O nosso mundo hoje tem essa ideia. Mas você não acha que a maioria dos humanos encarnados hoje já estão na última chance antes de serem convidados a irem a outros orbes? Eu não diria a maioria, porque de um modo geral, apesar da dificuldade que nós temos, nós somos muito mais alunos desorientados do que alunos rebeldes. Aquelas pessoas perversas, os espíritos perversos que estão no nosso meio, esses serão retirados daqui e viverão num mundo compatíveis com sua natureza. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas, na verdade, os erros que nós cometemos é muito mais por uma falta de referência, por uma falta de orientação, do que por uma questão de caráter, uma questão de princípios. Então, se a gente pensar que a maioria dos humanos já estão na última chance, a gente está tendo uma visão muito pessimista. Eu sou muito otimista, eu tenho essa visão. Se as religiões hoje começarem a ter uma visão diferente, nós modificaremos. Então nós teremos espíritos mais evoluídos que ocuparão funções na educação, nas religiões, na ciência, na economia, na política, e em todas as esferas da sociedade. E aí então a gente pensava assim, poxa, mas eu não imaginava que a religião podia ser assim. Então eu não vejo que nós estamos errando por uma questão de falta de caráter. Nós estamos errando muito mais por infantilidade, por imaturidade. Com essa nova proposta desse mundo, a maioria de nós começaremos a nos desenvolver a partir de agora. Então essa mudança do mundo certamente vem acontecendo. E aqueles que são perversos mesmo, que estão espalhados pelo mundo, que espalham o terrorismo, o egoísmo e tudo mais, tudo aquilo que provoca no nosso mundo essas turbulências, esses serão retirados. E muitos desses fanáticos religiosos, dessas pessoas que são corruptas e tudo mais, vão muito mais por uma fraqueza moral do que por um princípio. Eles fazem aquilo porque não sabem fazer. Quando eles aprenderem uma coisa diferente, isso vai mudar. E a gente lembra que nesse mundo, onde nós falamos sobre essa mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, é algo que vem acontecendo há muito tempo e que vai demorar muito tempo ainda para acontecer. A gente pode dizer assim, pensar que a gente pode pensar que daqui talvez a 2, 3 séculos, daqui 3, 4 gerações, isso a gente vai começar a sentir mesmo, apesar de que se a gente pensar que desde o início do século nós podemos imaginar que essa proposta vem acontecendo. Imagina uma guerra, por exemplo, em proporções mundiais, como a Segunda Guerra Mundial, como a Primeira Guerra Mundial. A gente não consegue imaginar que isso esteja acontecendo hoje. Aquele racismo, aquela intolerância do passado já modificou completamente hoje. Ainda existe, claro, mas fazendo uma comparação do mundo que a gente tem hoje com o mundo que nós tivemos há 70, 80 anos, naquele período pré-guerra, a gente teria ali o caos. Então as mudanças vêm acontecendo, então a gente tem que ter paciência com isso. Aqueles espíritos que ainda têm chance de regeneração serão levados a experiências especiais, terão um acompanhamento especial, e aí sim se modificarão. Agora uma minoria, eu acredito que a minoria vai ser realmente levada, né, vai ser separada realmente da nossa sociedade. São aquelas maçãs podres, digamos assim, que se encontram ali na nossa colheita. É essa forma que eu vejo.
Por isso que eu falo para vocês, é uma questão de otimismo. A gente tem que ter otimismo, os espíritos estão otimistas. Nós tivemos até uma mensagem recentemente do espírito Eurípides Barçanufo, que ele dizia assim, que nós temos que elevar o moral da sociedade. Nós não podemos alimentar esse pessimismo que nós temos hoje. Porque a gente vê a economia se degradando, a gente vê hoje mudanças climáticas, hecatombes naturais, as pessoas indiferentes umas com as outras. Isso faz parte dessa mudança. Mas certamente a gente vai se transformar. Muitos de nós que somos equivocados, ao retornarmos para o mundo espiritual, a gente vai ficar chocado com aquilo que vem acontecendo de positivo no nosso mundo. Né? Exato, Nelson. O engano passa, mas o dever retamente exercido fica. E a gente erra, mais uma vez, a gente não erra por maldade, a gente erra por imaturidade. E basta que a gente cresça um pouquinho que vai ter uma revolução no nosso mundo. Só falta o estímulo necessário. O Bal colocou, né? Até porque a Terra hoje está maravilhosa tecnologicamente falando. Muitos de nós não merecem estar aqui, né? Mas tecnologicamente é mais mal direcionada. Ainda utilizada de modo infantil. A partir do momento em que ela for direcionada de modo produtivo, teremos uma grande revolução. O Armando colocou o tal do terrorismo religioso, no caso da inversão do movimento espírita do planeta Chupão, né? Planeta Chupão para uns, inferno para outro, o fim do mundo, profecias maia. Todo mundo tem essa ideia, né? Essa mentalidade ainda infantil. Então, assim, com o passar do tempo a gente vai eliminando. Só passar o dia 21 de dezembro, né, se não me engano, 21 de dezembro de 2012, perceber que os maias estavam equivocados e que as prestações deverão continuar a ser pagas como estavam no passado, que ninguém vai poder fazer compra esquecendo de pagar depois. É só passar essa fase que a gente vai perceber que essas profecias, essa mentalidade ainda mística, infantil, fantasiosa, a gente vai começar a amadurecer colocando os pés no chão definitivamente, né? Tecnologia e moral não evoluíram igualmente até aqui. Temos que balancear isso, né? A coisa vem passando. Só nós temos paciência. Sem aquela pressa de querer forçar o mundo, né? Forçar a natureza humana. A gente precisa vivenciar experiências que despertem em nós essa maturidade. E infelizes daqueles, né, que ainda pensam nessa questão de os eleitos, os especiais, o fim do mundo, destruição, a ira de Deus e tudo mais. Infelizes desses que vivem com esse peso sobre suas consciências, né? Acreditando que isso vai acontecer, esse egoísmo das pessoas de dizerem que eu serei salvo, mas você não será salvo. No fim dos tempos a gente vai no fim desse processo todo, a gente vai chegar, vai olhar um para a cara do outro e falar assim, você aqui? Ele falou, pois é, né? Você achou que eu ia para o inferno, mas eu não fui não. Porque nós fazemos a nossa interpretação por causa desse fanatismo religioso que ainda existe hoje, dessa falta de estudo, dessa falta de razão. Então, tudo com paciência. As coisas estão acontecendo no seu devido tempo. Muita gente está vindo aqui para ajudar, para ajudar a gente nesse processo. Muitos espíritos estão reencarnando para trazer para nós essa nova visão do mundo, essa visão mais esclarecida, essa visão mais racional, mais fraterna. É só esperar essas próximas gerações que a gente vai ver muita coisa mudando. Mas não adianta a gente querer acelerar o processo, né? Porque a gente espera que o mundo se transforme, mas a gente se esquece que esquece da nossa própria transformação. O mundo vai se tornar melhor com a minha contribuição. E eu sempre fico assim, não, porque o mundo não presta, porque as pessoas fazem isso, porque as pessoas fazem aquilo e tal. E eu me pergunto, e eu, o que eu posso fazer? Qual é a reforma íntima que eu estou promovendo em mim? Qual a intensidade dessa reforma? Qual é a pressa que eu estou tendo de me tornar uma pessoa diferente? Isso eu não penso. A gente sempre reclama do mundo, mas a gente não reclama de nós mesmos. Francis colocou, né? Será que essa ideia do céu e inferno ainda perdurará por muito tempo na mente dos espíritas? Bom, Francis, a gente lembra sempre que o espiritismo é uma filosofia muito nova, né? É uma filosofia que tem aí 1,5 século apenas. E muitos de nós, é a primeira vez que a gente tem contato com ela. E a gente tem esse contato trazendo aquelas ideias do passado, de religiões. Lembra, por exemplo, que o cristianismo existe no mundo há 2000 anos aproximadamente. Desses 2000 anos, quantas e quantas encarnações nós já reencarnamos dentro dela? Então você teve ali, 20 encarnações pensando no inferno. E essa é a primeira que você tem que pensar diferente.
Então, mesmo que você se esforce, você pensa nela, trazendo ainda aquela referência do inferno. Então, que fica carregado, dificilmente a gente tira de uma hora para outra. É um comportamento que você não tira porque você quer. A sua mente pode querer, mas os seus instintos pensam diferente, porque eles já estão condicionados a pensar desse jeito. Tanto que é assim, só para você ter uma ideia, quando você vê alguém vestido com uma batina, você tem um respeito maior por ele, porque ele é um religioso. E por que você tem um respeito maior por ele do que pelo outro que não usa uma batina? Eu tenho esse respeito. Quando você vê um padre, uma freira, você fala mais baixinho, você fala com respeito. Se você vê uma pessoa de tênis, de bermuda, você já fala diferente. Por que essa imagem religiosa tem uma força moral tão grande em cima da gente? Porque a gente passou a vida inteira aprendendo, a nossa existência inteira praticamente, nesses últimos 2000 anos, aprendemos esse tempo todo a respeitar, a temer essa imagem. Então faz parte desse aprendizado nosso mudar esse modo de pensar. Hoje a gente começa a olhar para as pessoas de um modo diferente, começa a olhar para as instituições de um modo diferente, começa a vivenciar a nossa religiosidade de um modo diferente. Balk colocou lá em cima, né, sejamos a andorinha que apaga o incêndio da floresta, façamos a nossa parte, mudemos a nós mesmos. Né? O pouco que a gente faz já é muito. Se eu conseguir me equilibrar, significa que eu serei aquele que não vou prejudicar o trabalho. Aquele ditado que diz, se você não pode ajudar, não atrapalha, já é muito importante se nós conseguirmos mudar esse nosso modo de pensar. Né? No Espiritismo isso também acontece o tempo todo, curiosa. Acontece o tempo todo. A imagem religiosa, né, o palestrante, por exemplo, visto como um líder religioso, como uma pessoa santa, uma pessoa que é isso, que é aquilo tudo, faz parte do nosso inconsciente observar esse tipo de comportamento. Mas é bom que seja assim, porque a gente tem referências. Nós precisamos ainda de referências. Nós não somos pessoas que são autossuficientes. Eu posso dizer assim, eu sei me comportar do jeito certo, eu sei o que fazer, deixa comigo que eu resolvo. Nós não sabemos fazer isso ainda. Então nós precisamos de uma referência a quem olhar, a quem seguir, a quem ouvir, porque nós ainda não conseguimos elaborar dentro de nós esses princípios. Então, enquanto nós não tivermos essa maturidade, nós teremos essa mudança. Sim, Balk, é uma grande responsabilidade. Ser ali um pastor de ovelhas é uma coisa muito pesada. É uma cobrança muito grande para aqueles que têm consciência de que fazem isso. E nós precisamos ainda, nós não temos. Lembra da síndrome da ovelha que eu falei para vocês? A síndrome da ovelha é aquela síndrome que tem no nosso inconsciente, que nos coloca sempre naquela condição de seguidores e nunca de seguidos. A gente sempre precisa de um pastor para poder dizer para onde a gente tem que ir. Faz parte. Né? E essas referências erradas, curiosas, ela acontece muito mais porque as pessoas são ambiciosas. Tá? Eu estou no meio da ovelhada, meu filho. Estou lá no fundo do rebanho ainda por cima. A única diferença é que eu berro mais alto. Mas não se preocupa não que o cajado está com o outro, pode ter certeza. Eu também tenho ali aquele que é a minha referência, né? Então eu vou seguir no cara que tem um cajado, não se preocupa não. Então essas referências erradas, curiosas, ela vem muito mais as pessoas até têm vontade de fazerem a coisa certa, só que elas têm também uma ambição. Essa ambição de poder, essa ambição de intelectualidade. Então isso faz parte, né? Muitas pessoas se elevam demais e acabam caindo. E quando caem, levam muitas pessoas juntas. E como certa vez o Dr. Herman, espírito lá que orienta, entre outros, o Centro Espírita Leon Denis, ele me dizia assim que muitos daqueles que falam pela doutrina espírita foram responsáveis pela queda de muita gente. E hoje estão tentando fazer a coisa certa. Esse é o detalhe. Então nós estamos ali, sempre observando que muitos daqueles que erraram no passado estão tentando corrigir hoje. Muitos daqueles que estão errando hoje acertarão no futuro de modo diferente. Mas essa imaturidade que existe ainda para nós, de tentar encontrar um caminho, de tentar encontrar uma verdade, se a gente não tiver uma referência, o mundo vai ficar desorientado. Mas com o passar do tempo, todos nós vamos parar de olhar um para o outro e vamos começar a olhar para cima. Quando a gente olhar para cima, a coisa vai ser diferente. Né? Amanda colocou, né, estou tentando compreender a doutrina para não precisar de pastor. Exatamente, estou tentando para tentar não precisar. É o que a gente vem fazendo, esse esforço contínuo que a gente tem de tentar encontrar essa autossuficiência, essa maturidade.
Quando a gente deixar de amadurecer um pouquinho mais, a gente vai perceber que a verdade é uma só, todo mundo pode seguir. Fundamental para todos nós. Tá? Meus amigos, podemos encerrar por aqui? Temos ali o nosso tempo esgotado, trouxemos aqui algumas ideias a respeito de doutrina, a respeito de visão do mundo, visão pessoal a respeito do mundo, muita coisa para a gente poder pensar sobre tudo isso, e principalmente, né, lembrar que o mundo vive fases, o mundo vai se transformando por etapas, e como eu falei para vocês, a gente tem que sentir muito orgulho de estar testemunhando esse momento tão importante para a humanidade. Nós somos testemunhas oculares dessa mudança, só que a gente não está percebendo isso. E nós podemos não apenas testemunhar, mas contribuir para essa mudança também. Importantíssimo a gente ter essa visão de fazer parte de uma filosofia, de um grupo que tem essa visão do mundo, de observar as coisas acontecendo sem aquela preocupação limitada que normalmente as pessoas têm. E isso aumenta a responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não podemos esquecer disso. Se você sabe tanto sobre o mundo, por que você não faz nada? Essa seria a cobrança que nós receberíamos, né? Então somos testemunhas e somos também coautores dessa grande mudança. Não vi a revolução instrumental, mas presenciei a revolução tecnológica, informática e a revolução espiritual também, Armando, a principal. Nós estamos testemunhando uma revolução espiritual, o novo modo de ver o mundo espiritual, o novo modo do indivíduo ver a si mesmo. Nós estamos aprendendo isso e observando isso também acontecendo. Essa é que é a parte fundamental. Eu não penso na mudança material do mundo, eu penso na mudança espiritual. E é essa que vem acontecendo, e é essa de que nós estamos participando. Muito bem, meus amigos. Balk, meu querido, pode subir? Fazer um encerramento para nós? Legal, legal. Bom a gente conversar sobre tudo isso, foi curiosa. Passando para você, meu amigo, vamos lá então. Um grande abraço.